reabrindo novamente a sessão, eu vou pedir para o vereador Diogo para que ele continue na sua explanação. Obrigado, presidente. Então, foi suspensa então a sessão até para clarear um pouco para os que nos assistem, né? Para nós clarearmos algumas dúvidas regimentais e também dúvidas que nós não tínhamos a informação, né, todos os vereadores, em relação ao número exato de médicos. Então, a gente já tem essa informação. A junta médica ela é composta, então, por 3 médicos. Claro que na hora de fazer o exame, geralmente vai ser um médico só, né? Mas a junta que faz a avaliação, né, então são 3 médicos. Em relação à segunda situação aqui do passivo altarial, tá? Eu acho que é importante aqui a gente clarear isso, que esse passivo, então, é algo que o nosso município ele foi criado em 1992, mas já lá em, eu não tenho a data exata aqui, mas se eu não estou enganado foi em 96, 97, a administração da época acabou utilizando, né, uma parte do recurso depositado do fundo dos servidores municipais. E naquela época esse recurso foi utilizado para fazer alguns investimentos no município. Na sequência, né, o próprio Tribunal de Contas entendeu que esse recurso não poderia ser utilizado assim, desta forma, por parte dos municípios. Lagoa dos Três Cantos não foi o único município na época que fez essa ação. Então, qual foi eu diria assim, talvez penalização não seja o termo, mas a correção, né, a atitude corretiva que o Tribunal de Contas propôs de forma massiva, então, para os municípios. Que aquele valor pego, naquela época, lá em 1996, 97, fosse devolvido para o fundo do RPPS, dos servidores, de forma parcelada e com a correção, não com juros, né, apenas com a correção. E isso foi parcelado em 35 anos. Isso quer dizer o quê? Que ainda está sendo devolvido esse valor que foi pego lá em 1996. Esse recurso ainda tem um prazo para devolução, que, se eu não estou enganado, ainda faltam alguns 6, 7, 8 anos ainda de prazo para ser totalmente devolvido para os servidores municipais, então, de Lagoa dos Três Cantos. Acho que essa é uma informação bem importante que a gente precisa também utilizar aqui na hora do debate deste projeto importante que tramita aqui. Outra situação que eu acho que é importante a gente clarear, né? Da mesma forma como Estado, União também já tramitaram, né, modificações e alterações, né, na aposentadoria, no INSS, e que elas acabaram impactando diretamente aqui também os servidores municipais, e que, se nós não tomarmos uma atitude, esse impacto vai ser muito negativo no futuro dos servidores do município do Lagoa dos Três Cantos. Eu vou pegar aqui um exemplo. Lá em 1996, quando o governo do estado, na época, tinha uma alíquota de 2% sobre a retenção do fundo, né, quando foi criado, aliás, para ser mais exato aqui, as pessoas poderem nos entender, quando foi criado na época o Fundo de Aposentadoria do Estado, IPERX, na época foi criado com uma alíquota de retenção de 2% para os servidores do Estado, onde a alíquota aplicada pela União era maior do que essa. Mas o governo, na época, optou em manter em 2%. Isso fez com que com o passar dos anos, a conta ficasse cada vez mais longe de fechar. Ou seja, as pessoas se aposentando e a contribuição, a arrecadação que entrava era muito menor, o que impactava no pagamento desses aposentados. E com o passar dos anos isso foi alterado. E nos municípios não foi diferente. Alguns municípios adequaram a sua alíquota de acordo com o que foi subindo, a alíquota federal. Mas não foi o caso do nosso município e de outros municípios, que mantiveram uma alíquota menor. Só que esse impacto nas contas, e aí entra a questão do passivo altarial, ele acaba gerando um impacto
que talvez hoje nós ainda não estejamos percebendo aqui em Lagoa dos Três Cantos. Como foi muito bem apresentado naquela reunião que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores com todos os servidores municipais e também com o pessoal que dá assessoria para o fundo de previdência aqui dos funcionários, onde foi apresentado, e eu não lembro de cabeça agora os números exatos, mas onde foi apresentado uma projeção de que em tantos anos, se não for feito nada, o fundo vai ter problemas de liquidez. Já o município adequando essa legislação, o fundo já muda o cenário. Então, o que nós estamos hoje aqui analisando, discutindo para ser votado na sequência? É uma alteração em relação a essa questão do plano de aposentadoria dos servidores municipais, onde para os atuais servidores, como foi explicado naquela noite, onde todos os servidores estavam convidados a participar, onde para os atuais servidores praticamente não há impactos. O único impacto que se tem para os servidores que vão se aposentar lá na frente, que estão hoje na ativa, antes da aprovação dessa lei, é a questão da pensão, né, para os beneficiários. E então, para que não haja um impacto sobre a emenda à Constituição Federal, que é a emenda de número 103, lá de 2019, onde esses impactos possam prejudicar ainda mais os servidores, nós estamos com esses projetos agora sendo discutidos para viabilizar, né, e isso não há uma garantia, eu sempre digo, não existe como dar uma garantia, mas a viabilizar com que o financeiro do fundo se mantenha saudável. Agora, nós precisamos também ser coerentes. Nós passamos aqui, em 2020, por a Covid-19, que iniciou ali em 2019, 20, 21, que foram os anos de maior impacto. E todos nós somos sabedores que os fundos de investimento onde estes recursos são alocados tiveram perdas gigantes. Então, uma desvalorização muito alta. E isso é algo que a gente não tem como prever. Daqui a 10 anos que não aconteça, mas se vir acontecer alguma coisa que impacte negativamente o mercado, é algo que com certeza vai gerar um impacto sobre o fundo de previdência dos servidores, e não só dos servidores, mas todos os fundos multimercados e de investimentos que existem. Então, nós estamos aqui hoje tratando sobre essa adequação para ajustar. E por que a gente está fazendo isso hoje, senhor presidente? Porque nós passamos por um concurso público e existe uma preocupação, sim, de que a intenção da gestão, da administração, é sim de fazer o chamamento das pessoas que passaram no concurso público, e isso de forma, eu diria que talvez até imediata, o quanto antes, para repor as vagas das pessoas que saíram, que foram se aposentando, e para que isso não impacte diretamente no fundo de aposentadoria dos servidores, nós estamos fazendo essa adequação, onde hoje realmente se inicia um marco na questão previdenciária aqui do servidor público municipal de Lagoa dos Três Cantos. Então é para que, talvez se lá, anos atrás, quando as adequações de alíquotas do INSS foram sendo alteradas, talvez se naquele período o município tivesse acompanhado, talvez o nosso passivo altarial seria menor. Com certeza seria menor. Mas hoje, graças a Deus, e todos que tiveram presente aqui naquele dia, sabem que ainda Lagoa dos Três Cantos, nós estamos com um passivo altarial menor, menos impactante do que em outros municípios. Então, em relação ao projeto número 1, seria essa as minhas manifestações, senhor presidente. Muito obrigado. Eu acho que foi muito bem esclarecido na noite aqui também, e só para lembrar, dos 497 municípios do estado, 2 não tiveram esse problema. 495 municípios tiveram esse problema.
Então, nós se juntamos aos demais. Mais alguém ainda? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Só para complementar o que o colega Diogo falou sobre a questão da junta médica e o colega Ivair, eu participei dessa reunião e foi um projeto que veio do executivo devido ao alto número de atestados durante o ano. Porque, na verdade, quando dá excesso de atestado, tu acaba sobrecarregando os que ficam trabalhando, né? Então, esse foi um meio do executivo conseguir dar um respaldo para as pessoas que estão trabalhando, que realmente estão dia a dia ali, batalhando, e talvez algumas pessoas estavam pegando atestado sem a devida necessidade mesmo, né? Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestos. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 00028/2025. Projeto de Lei do Executivo número 0028 de 2025 dispõe sobre o plano de financiamento do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Lagoa dos Três Cantos e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 00028/2025. Não havendo discussão em votação, os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestos. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 006/2025. Projeto de Lei do Executivo número 006 de 2025 dispõe sobre a estrutura do regime próprio de previdência social sobre o município de Lagoa dos Três Cantos e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 00029/2025. Em discussão. Aqui tem um erro de digitação. Tem um erro de digitação aqui. Na verdade não é 006, é 00029. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestos. Aprovado por unanimidade. Como hoje não temos os assuntos gerais, por ser uma sessão extraordinária, nada mais havendo para tratar, agradecendo a proteção de Deus e presença de todos os senhores, em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de junho de 2025. Muito obrigado, boa noite.